Em primeiro lugar, Jesus demonstrou que sua palavra era verdadeira. Jesus, na verdade, ajudou soldados e oficiais a fazerem uma identificação positiva dele lá no jardim. Esses homens sabiam que Jesus era um homem aprovado por Deus, por obras poderosas, prodígios e sinais. Embora muitos não reconhecessem Jesus como Messias, as multidões o reconheciam como um homem poderoso em obras. Eles até diziam: quando Cristo vier, fará mais sinais do que aqueles que este homem fez? Então, quando os homens caíram ao ouvirem a resposta de Jesus, eles sabiam que haviam encontrado o homem certo. Em segundo lugar, Jesus demonstrou que a escolha de se entregar era dele. Na maioria dos casos, quando um homem é preso, o homem é procurado pelos policiais e subjugado pela força. Mas esse não foi o caso com Jesus. Na verdade, foi Jesus que subjugou os soldados e depois se submeteu a eles. Não é que prenderam a Jesus, mas foi Jesus que se entregou. Percebe a diferença? Quando Jesus disse: "Eu sou ele", e eles recuaram e caíram, Jesus estava estabelecendo a ordem das coisas. Vocês não estão me prendendo. Na verdade, eu que estou me entregando. Por quê? Porque havia chegado a hora que Deus Pai havia determinado. Veja só o que Jesus disse lá no capítulo 10 de João. Portanto, o Pai me ama, porque dou a minha vida para que a tome novamente. Percebe? E ele continua: ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Eu tenho poder para entregá-la e tenho poder para tomá-la novamente. Este mandamento, esta ordem, recebi de meu Pai. Aquela cena no jardim, quando ele disse: "Eu sou ele", e os soldados retrocederam e caíram, demonstrou que Jesus tinha o controle da sua própria vida. Ninguém tirou a vida dele, foi ele que a entregou. E nisto nós vemos o quão profundo, o quão alto, quão vasto, quão extenso é o seu amor por nós. Porque ele sabia que eu e você seríamos incapazes de salvar a nós mesmos. Então, por amor, ele se entregou por nós. Ele deu a sua vida por nós. O justo pelos injustos, o santo pelos pecadores. Agora, a terceira razão pela qual Jesus falou e aqueles soldados recuaram e caíram foi para demonstrar quem que estava no controle, quem que tinha o domínio da situação. Em todo o seu ministério, ele havia demonstrado muitas vezes que ele era o Senhor e que todos os elementos estavam debaixo do seu domínio. Ele transformou água em vinho. Ele expulsou demônios. Ele purificou os leprosos. Ele até ressuscitou mortos.
Mas em nenhum momento os discípulos ficaram mais impactados com seu poder e domínio do que quando ele estava com eles durante uma forte tempestade no mar da Galileia. Veja só o relato de Mateus, capítulo 8, de 23 a 27. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se bonança completa, completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Veja, em várias ocasiões de seu ministério, Jesus demonstrou seu poder, domínio, autoridade. E não poderia ser diferente naquele jardim, quando ele havia se entregado para ser preso e morrer. Ele ainda estava no controle. Ele disse: Sou eu que entrego a minha vida e a retomo. Nós temos um Senhor, um Salvador, cujas palavras são confirmadas pelo próprio céu e com sinais, prodígios e maravilhas. A verdade da sua mensagem foi confirmada e nós podemos confiar. Nós temos um Salvador que escolheu, que quis morrer por nós. Ele não foi um revolucionário que precisou se esconder para finalmente ser pego. Não. Ele se entregou por causa de mim e de você. Evangelho de João, capítulo 15, verso 13, diz assim, veja que coisa linda: Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ele deu a sua vida por nós e ele é o nosso melhor amigo. Fiquem na paz.